Olá a todos, sou eu novamente, Glaucia Lemos. Estamos de volta aqui com o curso de TypeScript para desenvolvedores C#. Essa será a nossa antepenúltima aula e o tema de hoje nós vamos estar falando sobre interfaces. Bom, o que seria interfaces em TypeScript, né? Interfaces padrões definidos através de contratos que irão definir um determinado conjunto de métodos criados que deverão ser implementados pelas classes que recebem a assinatura desses contratos. Se vocês têm um conhecimento mais amplo de programação orientada a objetos, vocês sabem que interface é um dos pilares, ali, por assim dizer, com respeito à programação orientada a objetos. E te facilita demais na hora de programar, porque se você trabalha, por exemplo, com algum padrão de desenvolvimento, em especial, por exemplo, um padrão factory ou um single repository, por exemplo, você vê com muito mais visibilidade você aplicando justamente o interfaces, uso de contratos mesmo, para poder facilitar ali o manuseio do desenvolvimento e até para facilitar também a vida do desenvolvedor que for fazer uma manutenção futura naquele código. E no TypeScript, já que ele tem um forte apoio à programação orientada a objetos, ele tem, né, suporte para interface. Se você aqui é um desenvolvedor Java, por exemplo, vocês vão achar interessante que para você fazer uso de interface em TypeScript, basta usar as palavras reservadas, que no caso é a palavra reservada interface, para definir um determinado interface, e no caso implements, caso você queira implementar, por exemplo, que eu vou mostrar aqui para vocês um caso de uma implementação de uma classe que é implementada usando um interface. Por exemplo, né? Aqui eu tenho um exemplo onde eu tenho uma interface chamado relógio. Esse i na frente ali está indicando que aquela classe relógio ali é uma interface. Aquela interface ali recebe uma propriedade chamada hora local, que está recebendo o tipo date, tá? E ali embaixo, como vocês podem ver ali, eu recebo aqui uma classe relógio comum, né? Que recebe uma implementação de uma interface. Então, quando você quer fazer o uso de interface no TypeScript, basta usar a palavra reservada implements. Como vocês podem ver, não muda muita coisa. É bem parecido com as outras demais linguagens, especialmente com Java. Se você for um desenvolvedor Java, vai se sentir muito confortável com essa sintaxe. Vocês vão ver ali, por exemplo, né? Aqui já estamos declarando, por exemplo, o construtor, né? No caso, incluindo ali a hora number, o minuto como tipo number, e assim vai implementando a classe, o interface dentro de uma classe. Só que o interface ele não é só isso, tá? Se vocês entrarem, por exemplo, na documentação do TypeScript, eu vou tentar mostrar aqui para vocês rapidamente. Deixa eu ver se eu vou conseguir. Dependendo, deixo para outra aula. Você pode usar a interface de diversas maneiras dentro do TypeScript, assim como na programação orientada a objetos também. Deixa eu só tentar dar um ESC aqui, rapidinho, e tentar mostrar para vocês aqui na outra tela. Eu recomendo a vocês a fazerem uso da documentação do site do TypeScript. Eu vou estar falando isso na última aula. Aqui vem mostrando diferentes maneiras que você pode estar implementando uma interface dentro de uma aplicação que faça uso do TypeScript. O interessante é que a cada maneira diferente que é citada aqui e explicada tem um exemplo em código. É interessante vocês darem uma olhada. O exemplo que eu citei é um exemplo mais corriqueiro, mais comum, que no caso é uma implementação de uma classe usando uma interface, mas você também pode criar contratos no caso com interface, né? Aqui está até explicando que você pode declarar propriedades read-only, que é muito comum você ver você criando uma classe interface e no caso uma determinada propriedade ela tem que ser do tipo só read-only, né? Isso é muito comum.
Outro ponto aqui também que eu achei bastante interessante na documentação, né? Tipos de funções, né? É interessante citar porque às vezes no JavaScript você precisa descrever o tipo de tipos, né, ali em JavaScript, aliás, em TypeScript, né? Então se faz de suma importância vocês pegarem isso aqui e estarem dando uma olhada também. Deixa eu ver um outro ponto também que eu posso estar falando para vocês. Isso aqui foi o que eu expliquei para vocês, como implementar uma interface em classes, que é o exemplo que eu citei ali, eu mostrei para vocês. Em forma de contrato também, tipo, por exemplo, um CRUD, né? Geralmente você pode também estar usando um generic, por exemplo, se você tiver um CRUD, né? Eu não vou estar falando de generics nessa aula, mas eu vou estar recomendando livros e leituras que possam estar falando de assuntos um pouco mais avançados sobre TypeScript. Mas, por exemplo, se você tem um CRUD, né? Você está trabalhando de uma maneira com um padrão single repository, por exemplo, eu quero criar uns contratos daquele CRUD. Você cria uma classe interface ali daquele CRUD e cria aqueles contratos com as suas respectivas assinaturas. No TypeScript também você também pode fazer isso. Então não foge muito do contexto da programação orientada a objetos, né? Outro ponto também importante que você pode usar também no interfaces é a questão também de herdar classes também. Isso é muito comum. Não tem aqui, mas eu vou estar recomendando um livro que fala sobre isso de uma maneira mais aprofundada. Eu não vou estar também explicando isso também porque já é um assunto já um pouco mais complexo. Não chega a ser uma coisa que não é tão aplicado no TypeScript. É muito comum você ver sendo aplicado em linguagens back-end. Mas, por exemplo, se você pega um projeto em Node que trabalha junto com TypeScript, você pode muito bem trabalhar com herança, uma implementação de interface que contém herança, então não tem problema nenhum. Então é bem isso mesmo. Bom, vou dar um Shift F5 aqui. Então é isso, tá? Na próxima aula eu vou estar fazendo uma pequena demo, que no caso vai ser a nossa penúltima aula, que eu vou estar realizando ali uma demo que vou tentar implementar ali o uso de interfaces, classes. Não vou não vou tentar implementar um exemplo ali de interface com herança, mas eu vou estar citando isso na última aula através de referências que vocês podem estar fazendo para poder estar aprofundando o conhecimento de vocês com respeito a TypeScript, ok? Vejo vocês na próxima aula. Tchau, tchau.